meus Zé, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom. Então, galera, vocês sabem que eu sempre gosto de conversar sobre as coisas que acontecem, né, no mundo da internet, no mundo real também. E não seria diferente dessa vez. Na verdade, foi diferente algumas vezes. Eu várias vezes evitei falar dos bagulho aqui pra, sei lá, né, não sei exatamente o que eu quis evitar. Mas acontece que o meu canal sempre teve esse tipo de conteúdo e não seria diferente, não quero fazer diferente agora. Faz tempo até que a gente, né, bate um papo. E eu tô aqui pra falar por que é importante a gente falar sobre o que aconteceu mais uma vez com o Carlinhos Maia. Quem me assiste aqui sabe que não é a primeira vez que eu venho falar sobre ele, que não é a primeira vez que isso acontece, e muita gente diz assim, ai, Pê, não perde tempo falando dele, ele só fala besteira pra ganhar audiência, bibibi, bababó. Tá, pode até ser, só que ele mexe com coisas tão sérias que não é que simplesmente ele fez uma besteira lá que não muda a vida de ninguém. Não, ele fala besteiras que podem mudar sim a vida das pessoas, né? Então por isso eu vim aqui mais uma vez falar sobre esse caso. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu estou gripada, tô doente, então eventualmente eu venha fazer um funguinho ou minha voz estar meio anasalada e até meu nariz tá meio vermelhinho, sei lá. E bom, por que eu digo que o que ele fala muda a vida das pessoas? Gente, só no Instagram dele, 16 milhões de seguidores. 16 milhões de seguidores. É gente pra caraca. E aí, quando você tem 16 milhões de seguidores no Instagram, pelo menos, né? Nem sei se ele tem canal no YouTube ou não, enfim. Você precisa, no mínimo, mas no mínimo, ter noção das coisas que você fala na internet. Se você tem 200 mil seguidores, se você tem 50 mil seguidores, já é importante você prestar atenção nas coisas que você fala, né? Tomar cuidado com, né? Enfim, já é importante ter esse bom senso. Na verdade, esse bom senso é bom sempre, mas principalmente com quem trabalha com internet, com quem tem seguidor e principalmente quando você tem seguidores que te apoiam, que te seguem, que gostam de ouvir o que você fala e que acreditam naquilo que você fala e que usam aquilo que você fala no seu dia a dia. A gente já sabe algumas vezes que o Carlinhos Maia falou altas besteiras dos LGBTs, por exemplo, e ele é gay, né? Ele mesmo é gay e ainda assim falou besteiras sobre o mundo LGBT, o que eu acho ainda pior. Uma coisa quando você não tem o conhecimento de causa, você não vive aquilo, você não conhece o que acontece e aí você tem um preconceito, né? Porque preconceito nada mais nada menos é do que falta de informação e falta de conhecimento. Outra coisa é quando você é do meio, você vive aquilo e você continua perpetuando o preconceito, você continua perpetuando a falta de informação e a falta de conhecimento, que é o que ele fez. Não vou entrar nesse assunto de novo, eu fiz um vídeo inteirinho sobre isso aqui, se você quiser assistir, tá aqui pelo card, eu coloquei em algum momento do vídeo, tá? E é justamente por isso que eu falo que as besteiras que ele tá falando por aí afetam a vida das pessoas. Por quê? Porque essas besteiras vai ter gente, às vezes vai ter um gay que segue ele e que vai seguir os conselhos dele, que são conselhos extremamente preconceituosos, extremamente cheios de preconceito, de coisas que não funcionam mais assim no dia a dia, que não é correto, que não é bem por aí. Uma coisa é ele ter um tipo de atitude antiga, uma atitude de cabeça quadrada porque ele quer. Aí o problema é dele, gente. Infelizmente a gente não estamos aqui para determinar o que cada um tem que fazer na sua vida. Agora, a partir do momento que você tem 16 milhões de seguidores e você passa essa sua visão de cabeça fechada, de cabeça quadrada, uma visão antiga, uma visão que já é velha, uma visão ultrapassada de algum assunto para 16 milhões de pessoas, você tem que ter uma preocupação em relação a isso. Você tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Então, deixando de enrolar aqui um pouco, que na verdade foi para fazer só uma entrada aqui de vídeo, incrivelmente, logo assim que viramos o mês para o mês de setembro, que pra quem não sabe, setembro é o mês amarelo. Inclusive essa camiseta aqui, inclusive quem gostou dessa camiseta é da Calbonet, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. O setembro amarelo é o mês de conscientização da prevenção contra o suicídio. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil acontece um suicídio a cada 45 minutos. No mundo inteiro acontece uma tentativa de suicídio a cada 3
segundos. E dessas tentativas, as que dão certo, suicídios mesmo, acontecem a cada 40 segundos no mundo. Depressão é um dos assuntos mais sérios que nós temos hoje em dia. É a doença que mais se espalha, a doença que mais está matando as pessoas e principalmente os jovens hoje em dia. É uma questão muito séria. E, para quem não sabe, Carlinhos, resumidamente, falou em seu Instagram, no seu Stories, que ele recebe às vezes mensagem de jovens de 17 anos que querem se matar, e ele fala assim: então se mata logo, ô imbecil! Aí ele compara com uma senhora de 75 anos que luta para dar comida para os filhos, enfim, não tem nada a ver, não entendi essa relação que ele fez, mas acredito que ele quis dizer assim, a idosa de 77 anos que faz, luta, tem milhões de motivos e ela tá lutando, enquanto você aí com 17 anos teve um probleminha e já quer se matar. Sua vida nem começou ainda. Realmente, a vida dessa pessoa de 17 anos ainda não começou. E isso, inclusive, é um dos motivos que fazem isso ser um problema. Porque o cérebro de uma pessoa de 17 anos ainda não, primeiramente, ele ainda não tá totalmente desenvolvido. Cientificamente, o nosso cérebro amadurece, ele vai para um cérebro mais adulto, mais ou menos ali pelos 21 anos, né? Inclusive, por isso que não é recomendado o uso de drogas, né? Antes disso e tudo mais, enfim, álcool, porque pode afetar nesse crescimento cerebral. E aí, uma das coisas que ele falou foi: eu não sei quais são os motivos. Exatamente, Carlinhos, você não sabe qual é os motivos, e mesmo se você soubesse, não importa se você sabe ou não sabe. Você jamais deveria falar isso pra alguém, porque motivo não é universal. Não existe esse motivo aqui, ok, esse motivo aqui é um motivo plausível para você querer se matar. Ou, não, esse motivo aqui não é um motivo plausível para você querer se matar. Porque, primeiro, cada ser humano lida com as questões de uma forma diferente. Então, o que para você é algo sério, para ele pode não ser. E o que para ele é algo sério, para você pode não ser. Isso não importa. Não importa o motivo. Importa qual é a percepção que a pessoa tem em relação àquilo. Então, o que ela precisa ouvir de volta não é vai, se mata aí, ô imbecil. Porque na cabeça dessa pessoa, não importa se esse motivo seja o mais banal possível para outras pessoas. Na cabeça da pessoa, este é uma razão, este é um motivo. E isso vai fazer com que ela possa dar um passo à frente de cometer qualquer atrocidade em relação a ela mesma. Depois, para se justificar, Carlinhos falou: em momento nenhum eu falei sobre depressão com pessoas que têm depressão. Tá, realmente você não falou pessoas que têm depressão, mas você acha que quem se mata é quem? Quem tá felizão em casa? Ah, tô felizão aqui em casa, bateu uma bad aqui, eu vou me suicidar. Não, né? As pessoas que cometem suicídio são pessoas que já têm um quadro de depressão. Não tem como você falar sobre pessoas que estão se suicidando ou querendo se suicidar e não falar sobre depressão, né, Carlinhos? Tem um pouco mais de responsabilidade e para de se fazer de simulado. Outra coisa, você fala que você não incitou ninguém, você não incitou o suicídio. Falar o imbecil vai se mata é o quê pra você? Não é incitar? É o quê? O que é isso? E depois, ainda pra acalentar um pouco mais, ele falou que ele é uma das pessoas que mais recebe mensagem de pessoas que se curaram a depressão por causa dele. E finalizou com a seguinte frase: eu incomodo, né? Fazer o quê? Carlinhos, eu não sei se você faz terapia ou se não faz, eu não sei, mas você tem um problema de ego muito forte. Carlinhos tem um problema de ego muito feio, onde ele acha que ele pode fazer o que ele quer, falar o que ele bem entende e no final das contas, em vez de ele assumir a responsabilidade, porque não adianta assumir erro, porque ele já assumiu, eu assumo meu erro, porque ele faz isso. Quando dá ruim, quando dá merda no final das contas, ele vai lá e assume o erro, né? Não adianta assumir o erro e não assumir as responsabilidades dos seus atos. Porque se você tivesse assumido as responsabilidades na primeira vez que você estava lá falando besteira, você não ia estar na quarta, quinta vez aqui colecionando polêmica, colecionando absurdos que você fala, que muda a vida das pessoas, entende? Então assim, assuma a responsabilidade, seja um adulto, seja uma pessoa adulta, uma pessoa responsável. Você não é mais um moleque, você é uma pessoa adulta responsável que tem 16 milhões de seguidores. E geralmente essas pessoas que tendem a achar que elas não fizeram nada, faz o que quer e no final fala, eu incomodo. Ou seja, elas não conseguem ver, né? Deve ser alguma coisa da mente, assim, um bloqueio mental. Elas não conseguem ver o erro, né? A responsabilidade que elas têm em relação àquilo, e pra justificar pra ele mesmo falar, é inveja das pessoas. As
pessoas estão com inveja, eu incomodo, né? Sim, Carlinhos, você incomoda porque você fala muita besteira, cara. Não é pelo seu sucesso, não é pela... Porque assim, até você começar a falar as besteiras, eu não lembro de você estar no pico da mídia com o teu nome em todos os lugares. Então, não é a questão da tua fama nem nada, meu anjo. É a questão das besteiras que você fala que você precisa tomar consciência. Eu sou uma pessoa que já recebi milhões de cartas de suicídio. E nisso, eu fiz algo, eu entrei, conversei com a pessoa, troquei uma ideia. E isso, por muitas vezes, mudou, naquele momento, a escolha da pessoa. A pessoa simplesmente desistiu de fazer algo porque conversou comigo naquele momento. E não tô falando que sou eu, né? Várias pessoas acontecem isso. Igual aquela galera que fica naquelas pontes, tal, em lugares estratégicos que tem suicídio, e quando vem alguém, vai conversar, e naquele momento a pessoa... Então, às vezes, é uma conversa, é uma palavra, é uma música. Já ouvi gente que tava indo querer se matar, ouviu uma música minha que falava alguma coisa positiva e ela mudou. Então, qualquer coisa que você fale pode sim influenciar o que ela faz, o que não faz. Imagina se você vê um adolescente, um jovem que tá na beira do precipício e praticamente ouve de você, vai ô imbecil, se mata então. Porque essas pessoas, elas sempre entendem, elas tendem a entender as coisas de uma forma mais negativa. Então, pra eles, ouvir isso de você, se você for um ídolo pra eles, que essas pessoas são tanto faz pra você, que dane-se, que não vai fazer diferença. Você tem que entender, Carlinhos, que as pessoas pensam diferente. Não adianta você querer ajudar as pessoas querendo que elas sejam mais fortes com esse tipo de discurso, porque isso não vai transformar as pessoas serem mais fortes. Pode ser até que tenha um ou outro que tenha entendido o que você quis dizer e tenha pego no aspecto positivo, mas a maioria pode tender a pegar pro aspecto negativo. Então isso é muito sério. Você não pode simplesmente pegar teu celular e começar a gravar um monte de besteira. Enfim, no final das contas, eu tava gravando esse vídeo aqui pra vocês e comecei a falar como se eu estivesse falando com o Carlinhos, né? Porque é isso, cara. Você tem que ter responsabilidade com as coisas que você fala. Principalmente o Carlinhos, que é um cara, como eu já falei aqui 500 vezes, é um cara que tem 16 milhões de seguidores na internet. E uma das coisas que mais me incomoda no Carlinhos é que, além desse fato dele ser impulsivo, quando ele é questionado, quando existem pessoas que falam, Carlinhos, você tá falando besteira, ele sempre vem com a defensiva, dizendo, não, porque as pessoas me atacam, estou sendo injustiçado, é a síndrome do melindre, né? Aí começa o melindre. Não, porque eu sou injustiçado, porque eu sou... É igual criança, vai lá, faz besteira e depois fica chorando porque o pai tá brigando. Então, assim, você vê que tem muita coisa no Carlinhos que ele não consegue ser confrontado. Ele tem um problema muito sério com o ego, né? Porque qualquer coisa pra ele as pessoas estão com inveja, né? Eu incomodo as pessoas porque eu faço muito sucesso. Carlinhos, você tá falando sobre suicídio, tá? Seja uma pessoa mais responsável, seja um adulto, não seja um moleque. Porque o que você está mostrando com as suas atitudes nos últimos meses aí, né, é que você é um moleque. E mesmo que você faça essas coisas pra chamar atenção, como muitas pessoas falam, que eu nem sei se é ou se não é, isso pra mim não interessa. Se você quer chamar alguma coisa pra atenção, se isso for real, né, se você quer fazer alguma coisa pra chamar atenção, faça coisas que não prejudiquem outras pessoas, né? Se você quer se prejudica sozinho, agora outras pessoas não. E isso é importante também pra gente perceber assim, galera, não importa quem a gente siga na internet e se você é fã ou não fã do Carlinhos. É importante que a gente saiba identificar quando uma pessoa erra, não importa se você é fã dela ou se você não é fã dela, se ela é sua irmã, se ela é sua amiga, se ela é sua mãe ou se é seu pai. Porque tem muito fã, muito seguidor que segue e que fica passando pano para todas as besteiras que ele fala, tanto ele quanto outras pessoas, né, famosas, enfim, que eu não sei por que as pessoas acham que só porque elas gostam de alguém, são seguidores de alguém, que elas precisam defender essa pessoa de qualquer coisa. Não. Você não precisa passar a cabeça quando alguém que você gosta faz algo errado. É importante que você fale, não, pô, aqui você vacilou. Aqui realmente não foi legal isso aqui que aconteceu. Olha, putz, na minha opinião, aqui acho que não foi muito legal, né? Enfim. Então, assim, aos seguidores dele e aos fãs dele, eu não tô aqui pra atacar ele só porque, quero falar mal dele. Não. Eu falo aqui porque, a primeira vez que eu vim aqui foi porque ele atacou a minha comunidade, que incrivelmente é a mesma que a dele. Mas eu estou inclusa nessa, inclui pessoas, inclui a minha comunidade, então eu não poderia ficar quieta. E agora, porque inclui outras pessoas que eu me importo com o ser humano mesmo, né? Com o ser humano
falando, eu sou completamente preocupada com esses adolescentes. Eu venho estudando muito em relação à depressão e a distúrbios mentais, principalmente na adolescência e na infância, né, que começa lá na escola ou dentro de casa, dependendo. Então, galera, é uma coisa muito séria pra simplesmente um cara vir, um cara que tem um ego lá em cima, sabe, que é totalmente irresponsável em relação às outras pessoas, falar o que quiser na internet e depois dizer que as pessoas estão atacando ele porque, na verdade, ele incomoda porque ele tem muito sucesso. As coisas são muito mais sérias que isso, a gente precisa ter responsabilidade, principalmente na internet. Tá bom? Então é esse, foi meu recado de hoje. Se você ficou até o final, muito obrigada. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí pra ajudar o canal e deixa seu like se você curtiu o vídeo. Demorou? Um beijo, desculpa qualquer coisa e até o próximo diário.